Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Alex e hoje a gente vai estar falando sobre caricatura. É um assunto aí que eu gosto bastante de falar, porque eu mexo com caricatura também, eu gosto desse termo mais irônico, essa questão mais de sátira, às vezes para desenhar alguém ou algum fato que aconteceu, né? E é muito voltado para isso. Mas é uma coisa muito séria também. Existem alguns jornais aí que acabam é, mexendo com questão de religião, política, que é comum na caricatura, é muito comum isso daí, né? Tanto a caricatura como o charge, né? Mas teve um fato que aconteceu algum tempo atrás no Charlie Hebdo, né? Que alguns manifestantes, algumas pessoas que eram contra essa questão de estar retratando Maomé de uma forma caricata e fez um atentado lá e matou algumas pessoas, né? Como forma de protesto. Então a caricatura, dependendo do grau que for, ela pode atingir algum grupo de pessoas aí que acaba se ofendendo e fazendo até mesmo um certo atentado que aconteceu na França aí. Então é algo bem provocativo nesse sentido. Geralmente as caricaturas é muito usado em festa de aniversário, casamento, né? As pessoas fazem fila exatamente para poder ter o seu retrato ali, né? Sendo estilizado aí através do traço do artista. Então, para a gente iniciar, né? Então, a caricatura, pessoal, ela é um termo de personagem da vida real. Isso daí é super comum, porque a gente consegue visualizar a pessoa e fazer, né, no caso. Então, tal como políticos e artistas. Porém, a caricatura, ela enfatiza e ela exagera as características de uma pessoa de forma humorística. Foi o que eu estava contando para vocês. Assim, algumas circunstâncias, acentua gestos, vícios, hábitos particulares de cada indivíduo. Geralmente, quando eu falo por mim, né, quando eu estou fazendo caricatura, eu acabo observando alguns gestos das pessoas, que ela às vezes mexe muito o cabelo, ou às vezes tem algum hábito peculiar, algum hábito só dele mesmo, no caso. E a gente acaba notando isso daí, né? Geralmente para você fazer caricatura é um termo bem legal, porque você observa a pessoa e você espera partir dela. Geralmente é legal ficar conversando com ela porque ela acaba dando risada e aparecendo um aparelho no dente, ou uma covinha no rosto, ou uma marca de expressão. Então, através disso, o caricaturista ele tenta ressaltar, né, trazendo essa forma mais exagerada, né? Então, a caricatura é muito isso daí. Então, porque para não ficar uma coisa mais realista, né? Então, a gente busca de certa forma exagerar uma parte do rosto da pessoa ou até mesmo do corpo dela, certo? Então, historicamente, a palavra caricatura ela vem do italiano caricare, certo? Carregar no sentido de exagerar, aumentar e algo em proporção, que eu estava falando para vocês, tá bom? Então, isso daí é mais para mostrar a etimologia da palavra, da onde vem esse termo caricatura, certo? Então, a caricatura, pessoal, ela é a mãe do expressionismo, onde o artista desvenda as impressões e índole da alma e deixa na face da pessoa, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a caricatura ela é a mãe do expressionismo, então a gente tem que voltar, né, lá no tempo e tentar entender o que é o expressionismo. O expressionismo, galera, teve um grande artista que eu gosto bastante, que é o Mushi. Ele fez um quadro que provavelmente vocês conhecem, que é chamado Grito, né? O grito, ele mostra todos os termos de expressão, né? Onde tem um rapaz gritando, né, em uma ponte, algumas pessoas atrás, e o céu bem com cores quentes, né, mostrando essa ideia do expressionismo. Mas o que acontece? A partir do momento que o Mush fez o grito, foi adotado, né, esse termo mais voltado para essa questão de impressão, né, de expressão, de forma de mostrar exatamente a característica do rosto da pessoa, né? Mas no termo expressionismo mesmo, se for contar na história da arte, ela não se trata apenas do formato do rosto da pessoa, do que ela está sentindo ali, certo? Mas também através das pinceladas, através da gestualidade e tudo mais, tá? Então,
O próprio Grita aí, que foi referência aí para algum filme, alguns filmes, né? No caso, não sei se vocês lembram o filme do Pânico, onde tem uma máscara com a boca derretendo, tal, gritando. Então, são alguns termos aí que a gente costuma usar, né? Nessa questão da história da arte. Mas o que que acontece? Então, quando fala caricatura, ela é a mãe do expressionismo é exatamente por essas questões também, tá? Para mostrar a alma, né? Para mostrar a pessoa. Então, o artista ele tenta captar tudo aquilo que a pessoa é, tá sentindo naquele momento. Às vezes tá com vergonha, tá tímido, às vezes tá bem falante. Então, o artista ele tenta mostrar ali através de alguns traços e simples, né, galera? Porque a caricatura é uma coisa muito, mas muito simples. Então, o artista ele tenta fazer em poucos traços, tentar retratar a pessoa em poucos traços, o mínimo possível. Porque a partir do momento quando você começa a jogar luz, sombra e tudo mais e deixar mais realista, dependendo aí, ela foge um pouquinho da caricatura e ela acaba virando um retrato. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Mas, professor, existem caricaturas que tem esse termo mais retratista? Sim, lógico que tem. Geralmente, principalmente convite de casamento, essas questões todas, a noiva ou o noivo, dependendo os dois ou um dos dois, eles acabam pedindo para o desenhista fazer um desenho mais voltado para o real e o corpo mais desenho animado. Rola muito isso daí, galera. Então, são pessoas que às vezes não se sente à vontade com essa questão de distorcer o rosto, de formar uma caricatura real mesmo, uma caricatura mais nesse sentido de ser mais raiz, né? Uma questão mais antiga mesmo, né? Então ela foi mudando, conforme o tempo foi passando, a caricatura ela veio mudando bastante, certo? Então uma boa caricatura, galera. Para ter uma boa caricatura, a gente tem que entender alguns tópicos aí, tá? Eu coloquei alguns tópicos para vocês. Então, por exemplo, captar o aspecto da personalidade. Você tem que captar mais ou menos o que a pessoa ela é naquele momento. Ela é uma pessoa muito brincalhona, é uma pessoa mais séria. Então tem que captar. Você vai notar conforme você está desenhando, você nota a personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa ela é bem séria mesmo. Eu falo isso por experiência própria. Geralmente quando eu vou desenhar em algum evento e a primeira coisa que eu vejo, eu tento puxar algum assunto com as pessoas que eu estou desenhando e a partir do momento que a pessoa mostra que ela é uma pessoa mais séria, então provavelmente o meu traço vai ser uma expressão mais séria, né? Então, quando eu vejo que a pessoa é mais brincalhona, gosta de dar risada, é falador, então tem uma personalidade um pouco mais brincalhona, o que que eu faço? Aí geralmente eu dou uma esticada maior aí nesse termo da caricatura, certo? Então, as formas geométricas. Esse tópico eu coloquei para vocês porque eu acho importante quando a gente vai desenhar o rosto humano, principalmente aí, a gente tem que enxergar a forma geométrica, galera. Como assim? Existem várias formas de cabeça, tem umas cabeça mais triangular, tem umas cabeça mais oval, um mais formato de círculo, mais retangular. Então, a primeira coisa também que a gente tem que observar é o formato. Então, qualquer desenho que você for fazer, não é simplesmente chegar, desenhar olho, nariz e boca e estilizar. Você tem que enxergar a forma da cabeça, porque através disso daí ele vai servir como um norte para você capturar tanto a personalidade quanto a forma física da pessoa, principalmente aí dessa questão do rosto, tá? Então a forma geométrica é muito importante no desenho. E talvez até mesmo criar essa questão do equilíbrio, do desenho ficar bem centralizado, para você não ter surpresa e desenhar olho, nariz e boca e a cabeça não caber na folha, né? A cabeça sangrar a folha, a cabeça sair da folha exatamente porque você não fez a forma geométrica, então você não consegue visualizar até até o limite onde vai a cabeça. Então tem que enxergar a forma geométrica sim, galera. E todos os desenhos, até mesmo em natureza morta, a gente precisa enxergar as formas geométricas, tá bom? Então, utilização nas sátiras políticas ou no cotidiano. Isso daí
é muito voltada aí para o jornal, tá? Geralmente os jornais, eles têm muito essa questão de utilizar nas sátiras políticas e do cotidiano. Cotidiano é o que a gente faz, né? Mas geralmente quando você vai abrir o jornal, geralmente tem alguma caricatura de algum deputado, algum político, principalmente do presidente. O presidente é uma das maiores vítimas aí das caricaturas, certo? Quando eu falo presidente é geral, tá, galera? Todos os presidentes que passaram na história aí do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, um presidente americano, sempre tem essa questão de, de ser retratado politicamente nesse sentido, tá bom? Através dos traços do caricaturista. Então, continuando aqui, pessoal, a caricatura no Brasil. Então, teve uma revista, né, a Revista Ilustrada, de 1889, tá? Onde o grande Alexandre Agostinho ele saiu na capa, tá? Eu vou estar mostrando no slide um pouco mais para frente aí para vocês essa caricatura, que já tem aquela questão da personalidade, da gente rir, né? E mostrar a cabeça grande e o corpo pequeno. Professor, mas por que a caricatura tem esse termo da cabeça grande e o corpo pequeno? Por que a gente faz isso na caricatura? Porque a ideia da caricatura é exatamente retratar o rosto da pessoa, certo? E você aumentar de alguma forma. O corpo, dá para retratar o corpo? Sim, mas é mais voltado para a questão mais facial, mas essa questão de mostrar o rosto mesmo, porque você vai identificar a caricatura através do rosto, né? Lembrando aí, pessoal, que se você for contar na história da arte, os egípcios, não que eles faziam caricatura, mas eles gostavam de usar muito esse termo de frontalidade. E eles desenhavam as pessoas de lado. Por que eles desenhavam a pessoa de lado? Exatamente para pegar toda a dimensão, todo o formato da cabeça. Então tem muito caricaturista que usa até mesmo esse termo egípcio aí de desenhar a pessoa de lado, porque às vezes a pessoa não tem um rosto tão que não dá para estilizar tanto, então a pessoa acaba desenhando mais de lado, né? Depende muito do artista, lógico, certo? Então a primeira caricatura publicada no Brasil foi uma charge política da autoria de Manuel Araújo Porto, certo, pessoal? Porto Alegre, na realidade, em Porto Alegre, em 1836, durante o período regencial, sendo lembrado como o primeiro, o pioneiro, né, na realidade, o primeiro da caricatura brasileira. E em 1837, Manuel de Araújo publicou a caricatura do Jornal do Comércio, né, que seria uma sátira destinada ao seu inimigo Justiniano José da Rocha. Então, no século XIX, pessoal, estiveram em atividade no Brasil grandes artistas, como o Ângelo Agostinho, que eu falei para vocês, que eu vou estar mostrando para vocês na caricatura dele, o Rafael Bordalo, o Pinheiro e Cândido Aragonês de Faria, e dinamizando, galera, um grande mercado, formando uma escola de propiciando aparecimento de quantidade de jornais e revistas ilustradas. Então esses ícones aí que eu citei para vocês, eles foram os caras que praticamente começaram a caricatura no Brasil, certo? Foi um dos caras que realmente eles acabaram criando uma espécie de escola de caricatura e acabaram atraindo mais caricaturistas, mais pessoas que tinham uma certa habilidade para desenho e pintura, certo? Então a caricatura ela servia para, né? Na realidade ela servia para destacar o acontecimento em que se denunciava a corrupção na política. Professor, mas até hoje assim? Lógico, com certeza. Se você abre o jornal, está mostrando exatamente essa questão na corrupção na política. E a corrupção na política, infelizmente, é uma coisa muito... Eu não vou falar que é uma coisa comum, mas infelizmente é uma coisa que a gente acabou se acostumando com isso, né? Porque geralmente todo dia tem alguma notícia de algum político no Brasil que fez alguma falcatrua de acabar tirando o dinheiro do povo, enfim, e fazendo conta no exterior e todas essas coisas. Então os caricaturistas aproveitam essa fraqueza do político, entre aspas, né? essa questão do político tá roubando o povo, e vai lá e denuncia através dos seus traços. Então nos dias atuais é usado pelos jornais como sátira e acontecimento na política,
Em 2002, galera, ressurgiu um jornal criado por Ziraldo. Professor, mas quem é Ziraldo? Ziraldo, galera, foi o cara que criou aquele personagem que provavelmente vocês conhecem, chamado O Menino Maluquinho, certo? Então, Ziraldo, ele acabou criando esse jornal junto com outras pessoas, lógico, mas ele era o principal no caso. Se chamava Pasquim 21, tá bom? Então, um semanal que havia tido início de 1969, em época do regime militar, com o nome de Pasquim. Então imagina, galera, no regime militar, o Ziraldo estava lá produzindo caricatura, certo? Ele tem uma habilidade enorme. Eu tive a oportunidade de ir em uma exposição do Ziraldo e eu, sem palavras, exatamente, ele tinha um traço muito perfeito. Aliás, ele tem um traço muito perfeito, ele tem uma habilidade enorme para pintura, certo? Então, onde as páginas eram repletas de caricatura, charge e acontecimentos e fatos no Brasil. Infelizmente, o Pasquim 21, no caso, ele teve esse número, pessoal, voltado porque se referia ao século 21. E ele teve o fim, infelizmente, esse jornal acabou em 2004, certo? Aí a caricatura que eu tinha prometido para vocês, né? A caricatura aí com Ângelo Agostinho, isso daí tem 1889. Você nota que essa revista ilustrada mostra a cabeça grande e o corpo pequenininho. Exatamente, você vê que não era tão estilizado, né? Não o rosto não estava tão caricato, mas sim aquela coisa mais padrão que a gente fala que tem na caricatura, uma coisa mais normal de fazer. Geralmente usada aí hoje em dia, as pessoas acabam pintando, acaba formando mesmo um desenho mais padronizado, assim, com a cabeça grande, o corpo pequenininho, mas que não mude tanto, que não estilize tanto. As pessoas acabam se ofendendo com isso. Mas o termo da caricatura é isso, galera, de você chegar e você acabar deixando a brincadeira rolar e você transformando aquilo ali em uma coisa engraçada mesmo. Porque a raiz da caricatura foi nisso, lógico, ela foi se distorcendo, mais questões de cena também. Pensa comigo, ele não se preocupava apenas com o rosto, mas da cena, de todo o contexto que estava acontecendo ali no momento, e às vezes até mesmo a questão do cenário era muito importante na caricatura, certo? Então, aí tem alguns exemplos de caricatura que eu estou mostrando para vocês, né? Lógico que quanto mais estilizado, mais engraçado fica. Principalmente quando a pessoa faz uma espécie de careta, então os olhos mais arregalados, às vezes um sorriso, né? Uma expressão mais diferente assim, acaba ficando mais engraçado mesmo, mais caricaturizado, né? Para não ficar uma coisa muito padrão. Então, tem alguns exemplos aqui. Um outro exemplo aí, né, exatamente, né, tem um termo bem caricato mesmo e acaba dando uma avantajada em alguma parte do rosto. Nos casos aqui foi a bochecha, né? A bochecha ficou alongada exatamente porque tá meio que prendendo o ar, então dá essa sensação que a bochecha tá bem grande mesmo, certo? Então, olha só, galera. Então as pessoas tentam usar a caricatura como uma forma de ser engraçada mesmo, né? Então a expressão aí, provavelmente você vê que a pessoa tá no desespero, né? Mas aí o caricaturista vai lá e coloca numa camisa de força, né? Como se estivesse louca, ou nessa questão de estar no hospício e precisar de ajuda. Enfim, é mais ou menos essa a ideia, galera. Lógico que vocês vão estar produzindo muita caricatura aí, espero que vocês tenham gostado dessa pequena pincelada aí sobre a caricatura no Brasil, certo? Então é uma coisa muito legal, eu acho que vale a pena você entrar nesse termo e treinando o traço, e quanto mais simples, menos traço, melhor. Fica a dica aí de uma pessoa que gosta muito desse tipo de arte, mas eu acho que ela é bem legal exatamente por causa disso, tá, galera? Então, eu vou ficando por aqui, galera, com a caricatura aí do nosso querido professor Raimundo, né? E um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora bora produzir caricatura, né? Acho que pra gente se transformar em um artista de renome aí. Tudo bem, galera? Então um grande abraço e fica com Deus e até mais.